O resultado não era o mais esperado. O Vasco perdeu o amistoso internacional com o River Plate, um placar até, digamos, elástico, 3-0 para o time argentino, mas foi mesmo uma tragédia. Primeiro jogo do ano desse time principal. Deu para ver que a gente precisa contratações. E aqui nesse Bom Dia Gigante a gente vai trazer informações para você ligado. Mas antes, o recado da Futebol Team. Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira vamos trazer muitas informações para vocês depois do primeiro jogo do Vasco no ano com o seu time principal. Então logo de cara você faz o seguinte: se inscreve aqui embaixo no canal, é importantíssimo você ser inscrito no canal, acionar o sininho das notificações e sempre deixar o like no vídeo. Você assiste nossos vídeos, não é inscrito e não deixa o like, me dá essa moral. E faz o seguinte, me ajuda ainda mais compartilhando, é só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa quarta-feira já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco jogando ontem na Flórida perdeu para o River Plate no amistoso internacional por 3-0. Esse foi o placar da partida, você está vendo imagens do jogo aí na tela, fotos divulgadas pelo Vasco, fotos dessa partida em que o Vasco atuou pela primeira vez com seu time principal, mas olha, ainda não faltaram alguns jogadores, por exemplo, o goleiro Ivan ficou totalmente no banco de reservas, o Jair entrou no segundo tempo, assim como o Orediano. Então outros jogadores ainda faltam estrear, 2 jogadores ficaram no Brasil, como o Robson e também o De Luca, então tem muita coisa para acertar nesse time do Vasco, mas eu vou trazer aqui a palavra do técnico Maurício Barbieri, que também fez sua estreia no comando técnico do Vasco, fazendo uma análise desse jogo e até falando sobre alguns jogadores que podem jogar a segunda partida amistosa nos Estados Unidos. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio, entenda que essa não é a versão final do Vasco. Talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, né? E a gente saiu de uma situação de fazer alguns jogos treinos em casa para enfrentar um adversário que hoje é uma equipe muito mais pronta do que a gente. Então, nesse sentido, o resultado, claro que incomoda, mas não preocupa. Eu acho que durante o jogo a gente conseguiu mostrar comportamentos diferentes, a gente conseguiu ter muitas ações positivas. O que determinou o resultado final, eu acho, na minha opinião, é a maturidade da equipe do River, em relação até ao número de finalizações parecidos, mas eles muito mais eficientes, mais tranquilos, com mais ritmo. E agora é a gente avaliar o jogo, cortar, ver aquilo que a gente fez de bom, tentar aprimorar, e aquilo que não foi tão bom a gente tentar ajustar. Esse é o processo, não tem como fugir disso, é o que a gente vai fazer já a partir de amanhã. Em relação aos mais novos, eu acho que é natural. A gente tem alguns jogadores que pela primeira vez estão fazendo um jogo internacional, pela primeira vez estão enfrentando uma equipe desse nível. Isso tem um peso, faz parte do aprendizado deles, como faz da equipe, da formação de equipe. A situação do Nenê foi uma situação de decorrer do jogo. A expectativa é que a gente possa, quando o Alex estiver em condição, que o Alex não foi nem para o banco hoje, porque a gente ainda está aprimorando a parte física, o Alex entrar nessa posição do Nenê, tentar revezar com ele. Eu tinha dúvida como ele ia se comportar até o final, mas ele tentou, lutou, conseguiu sustentar relativamente bem. E voltando na questão do jogo, de novo, eu acho que a gente criou um bom número de oportunidades, precisa ser mais eficiente, conseguiu sufocar a saída do River, conseguiu roubar muitas bolas na frente, falta roubar essa bola e conseguir agredir, que acabou sendo o que eles fizeram nos 2 gols, um no final do primeiro tempo e um no final do segundo tempo, 2 roubadas de bola
a nossa saída e acabou determinando o placar. Além do técnico Maurício Barbieri, quem faz uma análise dessa derrota do Vasco para o River Plate é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, conta pra gente o que você viu desse jogo. Salve, meu amigo! Salve, Emerson Rocha, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E a expectativa criada em cima da estreia do Vasco ontem era muito mais uma expectativa pelo lado emocional do que pelo lado racional. E o placar de 3-0 acabou sendo até um pouco injusto com aquilo que o Vasco apresentou. Obviamente, se a gente analisar aí, o Vasco começou o jogo com vários jogadores remanescentes do ano passado. Detalhe, jogadores reserva. O Alexander era reserva no passado, o Miranda era reserva no passado, o Zé Gabriel era reserva no passado, o Peck era reserva. Então, torcedor, eu acho que num primeiro momento a gente tem que entender que o Vasco precisa encorpar esse elenco. Os jogadores contratados, ninguém teve uma atuação super e ninguém também teve uma atuação do nível desses jogadores que já tínhamos ano passado. Todos eles tiveram uma atuação acima desses jogadores. Então eu acredito que, como disse o Barbieri na sua coletiva pós-jogo, é apenas um rascunho da equipe do Vasco que será esse projeto do ano de 2023. Agora, o Barbieri precisa ter a borracha na mão e apagar esse rascunho desse time em algumas posições que a gente já sabe que esses jogadores não servem para aquilo que o Vasco deseja para esse ano, que é voltar ao protagonismo do futebol brasileiro. Tá bem claro que o Vasco precisa contratar pelo menos mais 1 ou 2 zagueiros, um de qualidade indiscutível. Volante o Vasco precisa contratar, um meia para o lugar do Nenê, que ontem a gente pôde observar que nesse nível de competitividade não dá para o Nenê, e pelo menos mais um ponta e um extrema. A gente espera que no jogo do próximo sábado o Ivan já faça sua estreia no gol, o Jair já possa jogar de volante, sair jogando, o Orediano jogar na extrema aí e quem sabe não fazer mais esse teste com o Figueiredo de volante, porque eu acho que o Figueiredo é um desperdício jogando por ali. Abraço, galera! E um aspecto legal dessa partida foi a torcida do Vasco, que teve em bom número no estádio do Orlando City. Mais de 7 mil torcedores acompanharam essa partida, River Plate 3, Vasco da Gama 0, mas a maioria a torcida do Vasco, que fez uma grande festa, principalmente antes da partida. Você está vendo imagens aí na tela da torcida do Vasco fazendo uma grande festa no entorno do estádio do Orlando City. E eu vou trazer aqui um grande torcedor do Vasco que mora nos Estados Unidos, já foi inclusive atleta do clube, falando dessa experiência de acompanhar o Vasco nessa partida. Meu amigo, meu camarada Jones Mairink, que conta aqui todo o seu relato dessa partida, que ele teve a oportunidade de rever o seu Vasco, o Vasco que mora no coração dele. Fala aí, Jones. Fala aí, Emerson, galera da Atenção Vascaínos. Jones aqui falando, moro em Houston, Texas. Saí de lá 6 horas da manhã, hoje terça-feira, e vim com alguns amigos, encontrei com alguns amigos aqui da Califórnia, de Nova York, e foi uma experiência muito especial, uns 4, 5 anos aí sem ir num jogo do Vasco, e foi especial, a torcida se divertiu muito, gente do Canadá, gente de Boston, gente de todo lugar aqui dos Estados Unidos se encontrando. Foi um presente aí para nós vascaínos. Faltou a vitória, né? Falhamos aí um pouco aí no momento de fazer pelo menos um golzinho para dar alegria pra gente, de cantar, de gritar um gol, né? Mas é isso, a gente tá começando, as coisas vão melhorar, foi uma experiência boa. E que Vasco nos próximos anos possa vir mais vezes aqui. Que Vasco possa dar alegria lá pra galera de Miami. Amanhã estamos retornando para Houston. E é isso. Fui atleta do clube também, joguei basquete no Vasco, ganhei alguns títulos no clube. E tanto como atleta como torcedor, é uma emoção, é uma alegria que não dá para descrever. Um abraço, Flávio, Jean Faísca, Emerson, gostamos muito de vocês aí, tenho muito carinho com vocês deixam a chama do Vascaíno acesa e é muito maneiro. Um abraço,
Valeu! E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E além de grande parte da torcida, a partida entre Vasco e River Plate teve uma espectadora ilustre. A Rainha Marta, que começou a jogar futebol profissionalmente no Vasco, esteve presente com a camisa do Vasco. Você está vendo a foto dela aí, abraçada com meu camarada Arthur Azeredo, que é membro aqui do canal Atenção Vascaínos, e essa foto foi publicada em vários outros portais. Muito bacana o Arthur Azeredo, que encontrou a Marta lá no estádio do Orlando City. E a partida de quinta-feira entre Vasco e Audax, que vai ser realizada no estádio Luso Brasileiro na Ilha do Governador, já tem os ingressos sendo vendidos. Você está vendo aí na tela a arte com os preços dos ingressos de 60 e a meia a 30. Você que quer comprar o ingresso, tem alguns pontos de referência para você fazer a aquisição de forma pessoal ou então pela internet. O site é esse aqui, ó, ticketub.com.br, é tickethub.com.br, e você tem todos os detalhes para comprar o seu ingresso para ver Vasco e Audax Rio no estádio da Ilha do Governador, jogo esse marcado às 9h10 da noite. E para fechar, uma informação importante trazida pelo repórter Marco Vasconcelos da Rádio Tupi e também pelo Globoesporte.com, o Vasco vai pedir o adiamento da partida entre Vasco e Botafogo, marcado para a próxima segunda-feira. Por conta do jogo do sábado contra o Inter Miami por esse amistoso nos Estados Unidos, o Vasco pode tentar transferir essa partida contra o Botafogo para o meio de fevereiro. Com qualquer detalhe, você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E como eu disse, o Vasco volta a campo o seu time principal nos Estados Unidos no sábado, 9h30 da noite, contra o Inter Miami, agora em Miami, partida amistosa depois de perder para o River Plate. O Vasco tem mais esse compromisso nos Estados Unidos pela Florida Tour. E o técnico Maurício Barbieri fala sobre esse confronto e se pode ou não fazer modificações na equipe visando novas tentativas de achar o time principal do Vasco. Eu acho que a importância é fundamental. Só enfrentando um adversário desse nível, desse quilate, que algumas coisas vão aparecer, vão ficar mais escancaradas, vamos dizer assim, né? Algumas situações. E eu acho que, no geral, tirando o placar, claro, o resultado final, tem muito mais coisas positivas do que negativas. A gente precisa ajustar agora onde a gente errou, os espaços que a gente ofereceu, algumas tomadas de decisões ruins que a gente teve, que acabaram acarretando nos gols deles, mas é uma oportunidade importante para nós, assim como é o jogo com o Inter Miami agora também, a gente aproveitar da melhor maneira possível esse período para se testar, para arriscar, para se expor e depois achar soluções. E para fechar esse Bom Dia Gigante, chega ele, Flávio Dias, com informações importantes sobre a questão de contratações que o Vasco vem ao mercado buscar novos reforços para 2023. E o Flávio traz todos esses detalhes. Conta pra gente, Flávio. Bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco perdeu ontem para o River Plate por 3-0 e escancarou as necessidades em relação a reforços. Mas a direção do Vasco está muito atenta em relação a isso. E sim, continua no mercado, busca no mercado reforçar jogadores. O diretor executivo Paulo Brax confirma que o Vasco está atrás, pelo menos nesse instante, de algumas posições que são muito urgentes. O Vasco tentou Lianco de uma primeira vez, o Southampton da Inglaterra não liberou. O Vasco tentou como segunda opção Manu Capasso, zagueiro do Tucumã, tentou 2, 3 vezes, mas os argentinos não cumpriram aquilo que a princípio estava acordado. E o Vasco desistiu de Manu Capasso.
mas já está no mercado atrás de outro jogador. Busca um jogador de excelência para ser titular absoluto. O torcedor poderia estar perguntando, e o Robson, que veio do Nice da França, jogador que era do Atlético do Paraná e do Corinthians? O Robson está no Rio, fazendo uma recuperação física. Há uma expectativa que ele jogue, inclusive, amanhã contra o Audax pelo Campeonato Carioca, mas é um jogador que já veio em função de uma oportunidade de negócios, não para ser titular absoluto. Eu diria hoje que o Robson seria o substituto do Ulisses, dentro desse nível de zagueiros que o Vasco tem. Léo, Anderson Conceição, teria no caso Miranda, que também vai ser questionado, sem dúvida alguma, e o Robson ali junto com o Miranda. O Vasco contratando um zagueiro, o Robson seria o quarto zagueiro ou até o quinto zagueiro, dependendo do desempenho dele nos treinamentos. E ainda há a dupla Pimentel e Zé Vitor, muito jovens. Aliás, uma preocupação também. Um elenco com muitos jogadores jovens para a disputa de uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro. Por isso, o Vasco vai buscar talvez subir um pouco mais o nível da contratação em termos de idade, buscar jogadores mais cascudos. Mas hoje, a urgência na zaga. O Vasco também está nessa semana, continua a sua busca por um novo goleiro. Sim, o Vasco vai contratar um novo goleiro, dificilmente não o fará. Alexander jogou ontem, Rolls vai jogar amanhã pelo Campeonato Carioca, Ivan deve estrear com a camisa do Vasco da Gama sábado contra o Inter Miami, mas o Vasco precisa ter mais um goleiro. Tem dois jovens e tem um jogador mais experiente, nem tanto, mas é experiente pela rodagem. O Ivan precisará de mais um goleiro. Quanto à volância, quanto à meia, sim, são importantes, mas o Vasco quer peso. A questão de Leonaldi, o Vasco sai. O Vasco tentou a contratação por empréstimo, a Ponte Preta não aceitou o valor inicialmente pedido pelo Vasco. O Vasco tentou fazer uma nova proposta de empréstimo, mas a Ponte Preta só quer vender o jogador. E o Vasco não quer comprar, não quer aportar 3 milhões de reais na contratação de um volante de 21 anos, bom jogador, bons números, mas ainda uma aposta. É um jogador que não vale para o Vasco esse valor investido. Então, de qualquer forma, o Leonaldi não é um jogador que interessa mais nesse momento. E o Vasco está na busca de outro volante. É bom lembrar que o Vasco tem o De Luca, jogador contratado junto ao Bahia, que também ficou no Rio de Janeiro em função de um edema na coxa, mas é também uma grande aposta. Então é uma posição que o Vasco investe para contratar um volante bom agora e no meio do ano, quem sabe, na janela, trazer um volante grande. Se comenta muito do nome do Souza, que realmente é um jogador que há interesse por parte do Vasco e pelo menos entender a situação dele. E para meia, questão de negócio. Franco Fagundes é um jogador que é considerado caro, o do Nacional. É muito jovem também, jogou pouco para o valor que seria investido. No caso de Reynoso, ontem aconteceu inclusive a presença do pessoal do Minnesota no estádio em Orlando, mas o negócio não andou, e também é um jogador de 6 milhões que o Vasco teria que investir. A princípio, o Vasco também não vai fazer investimento nesse jogador, nesse valor. O Vasco continua atrás de reforços e a gente continua atrás das notícias. Ok, Emerson? Grande abraço, bom dia a todos, a gente se vê durante o dia. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou da partida de ontem entre Vasco e River Plate? O resultado foi importante? Não foi? Essa derrota é vexaminosa? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. A sua participação é muito importante aqui nos nossos vídeos, comentando, deixando like, compartilhando e, claro, sendo inscrito no canal. É importante a sua inscrição, acionando o sininho das notificações e, claro, também o nosso segundo canal, o AV+. Você não conhece? Já somos mais de 65 mil inscritos no nosso segundo canal. O card está passando aqui em cima. Também trazemos opinião e informação lá no canal AV+, e eu conto demais com a sua audiência também nas nossas redes sociais. @avascaínos. Twitter, Facebook e Instagram é o mesmo endereço para você seguir o canal Atenção Vascaínos. Ótimo restante de quarta-feira. A gente vai ter vídeos durante o dia nos nossos dois canais e, claro, à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Grande abraço, ótima quarta-feira. Eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante. 10 horas eu conto com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!